Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Bom, muito boa tarde, 5 de maio de 2025, horário 17h13 minutos, 17h13 minutos, 5 de maio de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapman, árbitro. Justiça particular, justiça paga. Arbitragem internacional. Os réus, todos eles réus de novo, todos vão voltar para o cárcere. Eles declararam 15
bilhões. 5 bilhões. Tudo isso dólar, tá? Agora, esta nova fase da Orcrim Foro de São Paulo, chefiado por Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Moacir, ele tem no INSS e outros envolvidos com o INSS um DEFAL, dinheiro, 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. Isto tem 1 bilhão 550 milhões, 1 bilhão 550 milhões que saíram de forma manual. Sabe o que é manual? É o contrabando formiguinha. Então, cada vez que ele viaja, ele coloca as mulas, os convidados, todos com dinheiro. Todos com dinheiro. Então, eles levam esse dinheiro para ele. Entenderam? É uma operacionalidade. Estamos lidando com verdadeiros assaltantes que não sabem nem roubar. Entenderam? E claro, os governadores e prefeitos e os secretários, secretário é o poder da máfia nas reuniões. Quem é esse aí? Esse aí é meu secretário. É onde ele vai, eu vou. Tudo que eu sei, ele tem que saber. Então, esse é o secretário. Entenderam? Então, é essa a situação. Já saíram 1 bilhão 550 milhões. 1 bilhão 550 milhões saíram de forma formiguinha. Forma formiguinha é o contrabando, você vai levar isso aqui para Paris, você vai levar isso aqui para Londres. Entenderam? Então o INSS supera a Lava Jato. O rombo do INSS é um assalto. É um assalto. Entenderam? Que botaram o INSS. Dinheiro fácil. Dinheiro ali, ó, só ir pegar. É um país muito grande. E quem tem a chave para distribuição é a Dataprev. Você quer acabar com a roubalheira? Interdita a Dataprev. Dataprev está fora do trabalho. Está interditado. Não mexe mais nada. Levanta daí. Está tudo interditado. Aí faz uma auditoria na Dataprev. Aí você vai ter as contas de todos os ministérios, você vai ter todas as falcatruas em cada ministério. Se for na faixa de 200 bilhões cada ministério, pô, o crime aqui estava fluindo adoidado. É um bom negócio
ter sociedade com os corruptos, os funcionários públicos brasileiros. Todo mundo aqui faturou horrores. Mas é aquela história, né? Você tem avião. Se tiver, você tem que pagar estacionamento, tem que botar gasolina, tem que fazer manutenção, senão tu cai, né? Então, para ter um avião, tu tem que ganhar muito dinheiro. Entenderam? E tem senador que tem 3 Boeing. Tasso Gereissati, ele tem 3 Boeing, família enorme. Não só o Tasso Gereissati, são 13 fazendas, 20 fazendas. Aí você dirá, e ele tem dinheiro para pagar o IPTU dessas fazendas todas? Deve ter. E o que ele faz na fazenda? Ele planta ouro. Ele planta ouro? É, ele planta ouro. E fatura aí, deve estar faturando, né? Então ele não quer soltar o osso. Mas a Interpol, 60 agências de inteligência, estão aí, entendeu? E agora é hora. Então, meu filho, eu só quero imaginar como é que eles vão fazer para subir com a grana, transportar essa grana toda. São containers. Sabe o que é container? Cheio de grana. Você vê um container cheio de grana. Quando afunda um navio desse com grana dentro, fazem um operativo no mar para resgatar o container. É muito dinheiro, meu amigo. Muito dinheiro. Caiu no mar e vão lá atrás. Então ele deve estar plantando ouro. Entenderam? Então foi tudo descoberto. A Rússia está fora da América do Sul. A Rússia não quer problema aqui na América do Sul. Saiu fora. Mas o chinês, que ele é Han, chinês são 4 gatinhos pingados. 4. Mais 2 metros de altura, amarelo, bom de faca, bom de revólver, bom de mira, 6 anos de treinamento de exército. Ele domina todo o continente através do exército. Entendeu? Ele bota o exército onde ele não é povo. Então ele bota o chinês para lá no norte, oprimir o povo do norte. O pessoal que está fazendo serviço militar de lá do norte, mandam para o sul para oprimir a etnia Han. E eles gostam, porque eles são de outra etnia. Então lá está tendo revolução na China. Entenderam? Está tendo revolução e o povo chega e fala assim, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Eles estão cobrando salário. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? O chinês é muito educado, ele sai na rua, ele faz passeata, entendeu? Ele reivindica, aí quando eles veem que não tem mais nada para responder,
Aí ele dizia, bom, você já tem que apanhar. Então vem o exército e trucida, massacra, acaba com toda a população. Mas parece que dessa vez eles estão preparados. Por favor, viralizem isto. O Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Moacir, ele está foragido. O paradeiro dele é desconhecido. Não encontrado. Queremos fazer a datiloscopia do Luiz Inácio Lula da Silva. Também a sua digital molecular de DNA, porque não bate. Entenderam? E tem muitas demandas lá fora contra este indivíduo. O bicho pegou. Ele mandou matar muita gente. Ele é o curador da Fundação Yasser Arafat. A Palestina, ela só representa os dissidentes que moram em Gaza, que eles se dizem palestinos. Mas a Palestina não aceita o Hamas. O Hamas não tem mais representação política. Não pode participar do futuro governo palestino, que nunca houve eleições, nunca elegeram, sempre permaneceram os mesmos, desde que foi dada a outorga. Então ficou o Fatah e a OLP da Palestina na administração política. Eles se fazem responsáveis, à época, dos habitantes de Gaza e da fronteira do Líbano, onde estava o Hezbollah. Fora isso, ele não representa os palestinos que estão fora da Palestina, fora de Gaza e fora do sul do Líbano. Eles não representam ninguém, só os que estão lá, porque tem sanções contra eles. Entenderam? Então se dissolveu. Não há representante do Hezbollah. O Hezbollah não tem mais ação na faixa de Gaza. Está banido. Tem que se retirar. Então, já está ocupada a faixa de Gaza pelo Exército, Marinha e Aeronáutica dos Estados Unidos, de Israel, todos posicionados naquela região. Tempo indeterminado. Aquela faixa pertence a Israel. A mesma coisa que o sul do Líbano, ou parte do Líbano. Porque ainda estamos em combate radical naquela região. Na Síria também. Há também limpeza no território da Síria. E já está protocolado as últimas horas. Neste momento já deve estar o embate. Porque já não resta mais nenhuma dúvida. E eles ameaçaram não somente a América do Sul, a América Central. Quem vos fala, mestre Dinho? Atenção, atenção, Brasil! Atenção, patriotas!
As tropas fecham fronteiras. Moraes se lascou. Irei repetir. Tropas fecham as fronteiras. Moraes se lascou. Nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapun, a voz da verdade, o homem que tem coragem, como o Trump tem, de falar contra esses terroristas, traficantes e comunistas. Atenção, Brasil! A partir da próxima eleição, o Brasil irá retornar a sorrir, porque a democracia precisa retornar para o bem da nossa pátria e para o bem do planeta, porque o nosso Brasil é importante para o planeta Terra. Então, meus amigos e minhas amigas patriotas, a seguir, vamos assistir as matérias do juiz Oscar Aníbal Chapun, ou seja, as lives, não é a live, as matérias do juiz Oscar, a live do juiz Oscar, nós acabamos de assistir. Agora, na sequência, são as matérias, ou vídeos, ou conteúdos. São matérias importantes de utilidade pública, nacional e internacional. Tropas fecham fronteiras, Moraes se lascou. E Trump já começou a dar o recado, tudo que ele prometeu. Ele vai mostrar que o planeta Terra não pode continuar com esse tipo de gente governando nenhum país. Portanto, agora, nesse momento, vamos assistir todas as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapun enviou para o mestre Dinho. Sanções do OFAC e sanções Lei Magnitsky é a mesma coisa. É que a Lei Magnitsky é o que trata as matérias que são passíveis de sanção. Então são os crimes contra os direitos humanos. Mas quem executa isso é o Tesouro Nacional Americano, e aí vai o nome de sanções do OFAC. Ela é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes, tomando essas sanções, ele pode ser o cara mais rico do mundo, que ele não vai conseguir gastar o dinheiro dele. Ele vai ter que ou tirar tudo em cash para botar embaixo do colchão, ou talvez ir para alguma criptomoeda. Então ele não vai conseguir abrir uma conta bancária, ele não vai conseguir ter um cartão de crédito Mastercard, Visa, American Express, qualquer bandeira que seja. Eu consigo perfeitamente imaginar um cenário onde o Alexandre de Moraes recebe as sanções e outras autoridades brasileiras não vão querer se arriscar em levar adiante as bandeiras da censura, da perseguição, né, do alijamento da oposição ao Lula numa eleição, porque elas também tomariam essa mesma sanção do Alexandre de Moraes. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Milei envia tropas do exército para a fronteira com o Brasil. É isso mesmo. O governo do presidente Javier Milei iniciará na próxima semana o envio de tropas das Forças Armadas para reforçar a segurança em áreas de fronteira com o Brasil, Paraguai e Bolívia. A ação faz parte da chamada Operação Roca, uma ofensiva coordenada pelos Ministérios da Defesa e de Segurança para intensificar o controle em zonas estratégicas do Norte e Nordeste argentino. A medida, anunciada como resposta ao avanço de atividades ilegais em regiões isoladas, terá como foco especial em áreas rurais e desabitadas, distantes dos pontos formais de controle de entrada e saída do território nacional. Segundo as autoridades argentinas, o objetivo é coibir o tráfico de drogas, o contrabando e outras ações criminosas nas faixas de fronteira. STF tenta exaltar a liberdade de imprensa na web, mas o povo não perdoa. Em resposta a uma publicação oficial do Supremo Tribunal Federal, em celebração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, diversas vozes críticas se manifestaram nas redes sociais,
acusando a corte de agir em desacordo com os princípios que afirma defender. Entre os que contestaram o post está o advogado e especialista em liberdade de expressão André Marcília, que afirmou de forma categórica: não há nada a comemorar. Abre aspas. O STF comemora algo que ele próprio enfraquece diariamente. Jornalistas com contas bloqueadas, veículos censurados e investigações intermináveis mostram o cenário real da liberdade de imprensa do país. Fecha aspas. Declarou Marcília. E representante enviado por Trump ao Brasil vai se reunir com ministros de Lula. David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos na gestão Donald Trump, desembarca em Brasília nesta semana para uma série de reuniões bilaterais com representantes do governo brasileiro e parlamentares. A visita do norte-americano tem como foco o combate a organizações criminosas transnacionais e aos programas de sanções dos Estados Unidos relacionados ao tráfico de drogas e ao terrorismo. Nos bastidores, porém, a informação de que Gamble vai avaliar as possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes. A agenda de Gamble vai além dos representantes do governo federal. O assessor norte-americano também deverá se reunir com o senador Flávio Bolsonaro e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi antecipada pela coluna do jornalista Paulo Capelli do Metrópolis e reforçada por declarações recentes do deputado Eduardo Bolsonaro, que mencionou a visita de Gamble em contexto relacionado às supostas sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Jamil Chad no UOL, saiu agora, tem 50 minutos, publicou lá uma matéria no UOL, do Grupo Folha, claro, dizendo que não, é tudo mentira, que o David Gamble não vai tratar de sanções nenhuma ao Alexandre de Moraes, que ele vai simplesmente conversar sobre o combate a facções criminosas, a crimes internacionais com o governo do Lula. Então vamos lá, eu sei que o senhor já anunciou que ele tem também conversas com o senador Flávio Bolsonaro e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor pode dizer desta visita do David Gamble e da equipe dele ao Brasil? E a matéria do Jamil Chad. Se ele quiser tratar de combate a crime organizado, ele tem que falar com o Bolsonaro mesmo, né? Com o Lula, né? Ponto número 1. Então, bola dentro aí do State Department. Mas agora vamos lá. A matéria do Jamil Chad, ele fala aqui que na chamada ele fala que o governo Trump desmente Eduardo Bolsonaro. Aí você vai ler a nota é da assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Opa, vamos lá. Não vou nem entrar no mérito agora de quem é Jamil Chad, mas é o cara que celebrou quando o Bolsonaro perdeu, no melhor estilo Rede Globo, se abraçando nos bastidores do Jornal Nacional. Mas o Jamil Chad, quando ele publica essa matéria, ele fala assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Os Estados Unidos, o governo Trump, já enviou um novo embaixador para o Brasil? Não. Então, o corpo diplomático da Embaixada Americana no Brasil ainda é da administração Biden? Sim. Primeiro, morreu por aqui já essa história. Mas como se isso não bastasse, é claro, né, que eu vou ser procurado para tratar de agendas das pessoas conservadoras, mais à direita, né? Falei com uma pessoa dentro do State Department, não vou falar quem é, por razões óbvias, mas se você seguir na matéria aqui do Jamil Chad, ele fala que em abril, uma outra missão também buscou áreas de aproximação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente diante da ação da Casa Branca contra gangues estrangeiras. Também em abril, a polícia americana anunciou a prisão de 18 brasileiros sob a suspeita de participar das ações do PCC em território americano. É a Operação Take America Back. Aí eu pergunto para vocês ficaram sabendo em abril de alguma aproximação do governo americano com o governo brasileiro? Será que teve uma visita de autoridades americanas ao Brasil e todo mundo comeu bola, ninguém noticiou? Pelo amor de Deus, né, Jamil Chad? Mas nada melhor do que o tempo. Eu adoro esse tipo de matéria. Por quê? Porque algumas pessoas, normalmente que não acompanham política, elas podem imaginar que uma matéria que saiu aqui no UOL, né, ou de repente o UOL Folha, que ela possa ter algum tipo de credibilidade. Mas depois, quando os fatos se verificam, acaba ficando muito claro e notório que quem tem a razão não é o UOL, a Folha, e o Jamil Chad acaba dragando, de maneira genérica, todos os seus colegas jornalistas para o fosso da descredibilidade. Isso daí fica muito a cargo da grande imprensa, né? Não é o caso de vocês aqui do 4x4, da Revista Oeste, Timeline, e dentre outras pessoas que estão principalmente nas redes sociais.
Mas, de fato, só para finalizar, Lacombe, eu fico imaginando, se o Trump vai mandar ao Brasil uma delegação para tratar especificamente de crime organizado, por que não mandou, por exemplo, o Maurício Claver Carone, que é o chefe do State Department para a América Latina e é o protagonista da decretação do Trem da Aragua, que é aquele grupo venezuelano, como organização terrorista, e tratou de levar esses criminosos venezuelanos presos nos Estados Unidos para o presídio do Bukele, o CECOT, o Centro de Confinamento contra o Terrorismo. Então fica claro que essa conversa do Jamil Chad é para boi dormir. E isso daí vai ser uma pá de cal ainda quando eles encontrarem o Jair Bolsonaro. Porque se é para tratar de segurança, uma parceria de Estados Unidos com o Brasil na área de segurança, que eles também vão tratar, tá? Vai ter gente do State Department percorrendo outras cidades para além de Brasília, sim, para tratar desse assunto. Mas não é possível que a gente imagine só este assunto vindo o maior especialista da área de sanções do governo Trump para o Brasil, né? A gente falou outro dia sobre isso aqui. Existem dois departamentos: Departamento de Estado, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores no Brasil, o Departamento do Tesouro, o Conselho de Segurança Nacional, que era comandado pelo Mike Waltz, que acabou caindo, e o Conselho Jurídico da Casa Branca. Todos esses 4 órgãos estão ali debruçados sobre o estudo de sanções a serem adotadas contra o Alexandre de Moraes. Então, tem muita gente ansiosa, esperando que isso aconteça, né, da noite para o dia, mas, obviamente, o deputado está a par de todo esse caminho que está sendo percorrido. Isso não vai ser da noite para o dia, mas sim, vem coisa por aí. E, Ana, é isso, né? Você não manda alguém que é voltado para estudo de sanções governamentais do governo americano para o Brasil, neste momento, né, para tratar apenas, única e exclusivamente, como está dizendo o moço do UOL, de combate a crime, né, Ana? É o moço do UOL, né? A gente tem que falar assim, porque hoje o nível de jornalismo é esse, é o moço do UOL, é a blogueira da Globo News, porque é impressionante como eles se tornaram uma assessoria de imprensa do PT, aliás, do consórcio, né? PT barra STF, e em ano de eleições barra TSE. Mas é o que o deputado Eduardo disse, eles não viriam para o Brasil, ainda mais, eles sabem muito bem o que o governo Lula fez no verão passado. Não custa lembrarmos que mesmo dentro da administração Biden, generais do governo Biden estavam preocupados, e existem vídeos na internet, você pode encontrar esses vídeos, não vou me lembrar o nome agora aqui da general, mas ela comentando que da aproximação e dos laços preocupantes para os Estados Unidos do Lula com o Foro de São Paulo, com os neocomunistas, com ditadores. Vejam vocês, nós fomos proibidos de dizer que Lula era amigo de ditador em 2022 e generais dos Estados Unidos dizendo exatamente dessa aliança do Lula com ditadores. Ela, inclusive, cita Daniel Ortega, a família Castro, enfim. Então, eles não estão vindo para o Brasil para tratar apenas de laços diplomáticos, é óbvio. Agora, eu aproveito a oportunidade, Lacombe, e também a presença do Eduardo aqui. Os brasileiros, eu sei que nossa situação ela é complicada. Nós estamos ali, né, nos 48 do segundo tempo, a gente não aguenta mais, é muito desmando, é muita barbaridade. Eu encontrei nesse fim de semana eu não vou dizer o nome, eu disse que eu não mencionaria o nome, mas eu encontrei esse fim de semana. Aliás, quero deixar aqui um abraço para todas as pessoas que têm me tratado muito bem aqui no Brasil, nessa minha temporada aqui no Brasil. Estou percorrendo algumas cidades, muitas pessoas falando do 4x4, da timeline, do Oeste Sem Filtro, mas esse fim de semana eu encontrei Lacombe, Silvio e Eduardo, a filha de um preso político de 76 anos, com várias doenças, que estava no 8 de janeiro, 76 anos. A Polícia Federal bateu na porta
na porta do pai dela. Então, eu ouvindo ali, ela com os olhos cheios de lágrimas, o irmão dela também estava com ela, nós conversamos bastante, ela me contou toda a situação do pai. O pai, inclusive, ele pediu permissão para tirar a tornozeleira eletrônica para ir no casamento do filho, aí tirou a tornozeleira, ou não, depois ele voltou com a tornozeleira assim imediatamente. Enfim, uma barbaridade com um senhor de 76 anos. Ele não tiraram a tornozeleira dele para fazer uma cirurgia importantíssima no olho dele. Não tiraram, ele foi para o hospital de tornozeleira eletrônica com a polícia. Enfim, eu estou contando essa história porque tudo está muito complicado no Brasil, então nós estamos ansiosos para que essa página seja virada, para que o Brasil volte à normalidade de discutir política errada, certa, centrão, não centrão, isso aqui eu não quero, reformas, porque nós saímos até da esfera das boas discussões, porque nós paramos nos nossos presos políticos de 2025, inacreditável. Então, eu sei que nós sempre esperamos uma bala de prata dos Estados Unidos, um alento, né? Uma mão ali firme do império das leis, mas nos Estados Unidos as coisas acontecem gradativamente, com profundo respeito à Constituição, para que nada lá na frente seja derrubado. O Augusto, nosso mestre Augusto, sempre fala muito bem que no Brasil tudo isso uma hora vai ser derrubado, tudo isso uma hora vai ser anulado. E é isso que os americanos, esse erro eles não cometem. Eles vão passo a passo, respeitando a Constituição, o devido processo legal, as investigações, a todas as provas, agora muito substanciais sobre os desmandos no Brasil. Então tenham fé, tenham paciência, as coisas estão acontecendo nos Estados Unidos e tudo vai acontecer na hora certa e de maneira sólida. Não adianta a gente afobar e lá na frente as cartas caírem. As coisas vão acontecer. Não percam a fé. Silvio, e aí? Estamos na expectativa da visita dessa equipe dos Estados Unidos, chefiada pelo David Gamble, apenas para tratar de segurança pública, dá para fazer assim? Não sei, grupos criminosos, né? Então vamos sentar com os criminosos para tratar de grupos criminosos. Deixa eu passar uma pergunta para o deputado que eu acho que é fundamental. Deputado, quando a gente fala em sanções possíveis ao ministro Alexandre de Moraes, ao Procurador-Geral da República, a juízes auxiliares, se o senhor puder, para a nossa audiência, esclarecer do que exatamente a gente está falando. Falava-se na tal Lei Magnitsky, que é algo que o brasileiro, às vezes, ainda tem um pouco de dificuldade em entender qual é a aplicação. Mas se o senhor puder dizer, olha, a aplicação funciona assim, fulano, beltrano e ciclano poderiam ser punidos de tal forma fora das fronteiras brasileiras. Não, perfeito. Primeiro de tudo, a questão de retirada de visto, ela fica na mão do Marco Rubio, que já é secretário de Estado, ele pode fazer isso a qualquer momento. Foi basicamente o que os Estados Unidos fizeram contra a ex-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner. Mas isso daí é muito mais um alerta do que propriamente dito até uma sanção. As sanções que a gente está falando, e aí eu vou popularizar aqui, sanções OFAC e sanções Lei Magnitsky é a mesma coisa. É que a Lei Magnitsky é o que trata as matérias que são passíveis de sanção. Então, são os crimes contra os direitos humanos. Mas quem executa isso é o Tesouro Nacional Americano, e aí vai o nome de sanções do OFAC. Ela é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes, tomando essas sanções, ele pode ser o cara mais rico do mundo que ele não vai conseguir gastar o dinheiro dele. Ele vai ter que ou tirar tudo em cash para botar embaixo do colchão, ou talvez ir para alguma criptomoeda. Então ele não vai conseguir abrir uma conta bancária, ele não vai conseguir ter um cartão de crédito Mastercard, Visa, American Express, qualquer bandeira que seja. E por quê? Porque todas essas transações internacionais, de uma maneira ou de outra, quando você passa o seu cartão para pagar uma conta que seja no restaurante, essa ordem ela vai passar por algum supercomputador americano, que é principalmente o que fala-se do sistema SWIFT. Então, quando você
faz algum tipo de pagamento desse, ou quando você abre uma conta no Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele utiliza nas suas transações internacionais desse sistema SWIFT também. E quem tem qualquer tipo de relação com a pessoa sancionada, ela toma a mesma punição. É dizer, se o Alexandre de Moraes for sancionado e abrir uma conta no Banco do Brasil e o Banco do Brasil aceitar abrir essa conta, o Banco do Brasil também sofre essa sanção. Se o Alexandre de Moraes faz um contrato de qualquer tipo de coisa que seja com outra pessoa, essa outra pessoa também vai entrar nessa lista negra dos Estados Unidos. E não tem para onde você correr. Se a gente voltar e ver o exemplo da sanção que os Estados Unidos fez contra o juiz da Suprema Corte venezuelana, o Michael Moreno, quando os Estados Unidos sancionam o Michael Moreno, na sequência, o Canadá e a União Europeia também decretam sanções contra esse ministro do STF da Venezuela. Então não é brincadeira, quando a gente viu semana passada o Dominik Tarczynski, que é um eurodeputado polonês, falando que estava apresentando um projeto de resolução para sancionar o Alexandre de Moraes na União Europeia. A gente sabe que é muito difícil disso daí ser aprovado. A gente sabe que existe todo um contexto político para se chegar a uma aprovação dessa magnitude lá na União Europeia, que ainda é de maioria de esquerda, centro-esquerda, mas a partir do momento que os Estados Unidos faz as sanções, certamente os europeus também prestam atenção. Eles conversam com as autoridades americanas e passa a ser totalmente factível que essa pessoa também seja sancionada pela União Europeia. Então, basicamente, é isso daí que ocorre. E a cereja do bolo é, uma vez sancionado Alexandre de Moraes, provavelmente os Estados Unidos vai repetir a estratégia de mandar outras autoridades brasileiras para análise dentro do State Department. Aí eu queria que o nosso amigo Jamil Chad do UOL prestasse bastante atenção, porque nós estamos falando hoje, dia 4 de maio, tá, Jamil Chad? Quando uma pessoa é sancionada, é comum que outras autoridades envolvidas nesse contexto sejam enviados seus nomes para análise no State Department, que normalmente tem 120 dias para dizer sim ou não para essas sanções também. Então, eu consigo perfeitamente imaginar um cenário onde o Alexandre de Moraes recebe as sanções e outras autoridades brasileiras não vão querer se arriscar em levar adiante as bandeiras da censura, da perseguição, né, do alijamento da oposição ao Lula numa eleição, porque elas também tomariam essa mesma sanção do Alexandre de Moraes. Então é isso tudo aí que está em jogo nesse momento. Pague meu salário. Pague meu salário. Pague meu salário. Trabalhadores da Chengde Optoelectronics em Wuzhen, Tengxiang, Zhejiang gritam em uníssono. Em greve, em greve. A Suining Shangda Electronics está em greve, vê? A crise social na China está piorando, com protestos irrompendo por todo o país. Milhões de Penglifa estão se levantando. As coisas estão saindo do controle na China. Os protestos estão crescendo a uma taxa exponencial. Atualmente, as pessoas protestam por terem perdido seus empregos e não receberem o pagamento pelo trabalho realizado. Mas a resposta do Partido Comunista Chinês a esses protestos não terá um bom desfecho. Eles estão deletando postagens, suprimindo comentários e, pior ainda, estão sequestrando pessoas na rua, como você pode ver na sua tela. Em breve, esses protestos passarão de ser sobre a economia para ser sobre o Partido Comunista Chinês. Os cidadãos chineses perceberão que estão lutando por causa das decisões de uma pessoa, Xi Jinping. 3 anos atrás, eles estavam protestando contra ele. E agora eles podem marchar contra ele. As tarifas americanas estão derrubando as fábricas chinesas como dominós. Os donos de fábricas estão falindo e prejudicando os trabalhadores ao não pagá-los pelo trabalho já realizado. E é exatamente por isso que tantos protestos estão acontecendo em toda a China. Um dono de fábrica conta que todos os pedidos foram cancelados repentinamente. E por causa disso, ele foi forçado a fechá-la.
Parece que os impostos adicionais dos Estados Unidos tiveram um grande impacto neste negócio. As tarifas dos Estados Unidos da América estão prejudicando este negócio. O cara atrás de mim administra um negócio de caixas de papelão. Você pode não notar o impacto em outras indústrias, mas materiais de embalagem como papelão realmente sentem isso. Me disse que ele não está ocupado agora. Então ele está passando o tempo na fábrica de um amigo bebendo chá por meio-dia porque não tem nada para fazer. Muitos de seus clientes cancelaram pedidos. Ouçamos o que ele tem a dizer. Você parece estar sentindo muito o impacto disso. Sim, teve um grande efeito. A maioria dos seus clientes está no ramo de iluminação? Sim, isso mesmo. A maioria deles está em iluminação, uma grande maioria. A indústria de iluminação é muito afetada ao lidar com o mercado dos Estados Unidos da América. Eu diria que por volta de 80% são afetados. Observando apenas empresas que fabricam produtos finais, o impacto pode não ser tão perceptível. Mas para você, que fabrica materiais, caixas de papelão e espuma, isso realmente aparece. Certo, exatamente. Alguns desses pedidos antigos foram simplesmente cancelados? A maioria dos pedidos mais antigos foi cancelada. E para aqueles que já produzimos, a maioria dos clientes nos disse para não entregá-los. Eles nem aceitarão a entrega? Isso mostra como os lucros devem ser baixos no ramo de iluminação. O lucro já deve estar no limite mínimo. Nos Estados Unidos da América, também há pouco espaço para aumentos de preço. Em outras indústrias, mesmo com tarifas, os clientes ainda fazem pedidos. Mas com iluminação, sem tecnologia, é muito difícil. Contudo, a barreira de entrada é baixa e básica, não envolvendo muita tecnologia. Sem vantagem tecnológica ou barreira técnica, não há espaço para negociar preços. Uma vez que as tarifas entram em vigor, o negócio desaparece. O mesmo acontece para indústrias como calçados e roupas, que não têm poder de precificação. Mesmo nos Estados Unidos da América, ainda vendem por preços baixos. Por isso, precisamos aprimorar nossas habilidades técnicas. Assim, mesmo com tarifas adicionais, não seremos substituídos. Agora, essa história é um microcosmo perfeito dos problemas maiores que a China está enfrentando. O Partido Comunista Chinês está informando aos cidadãos que a China não depende dos Estados Unidos de maneira alguma. Enquanto isso, proprietários de fábricas como esses estão dizendo aos trabalhadores chineses que eles nem mesmo conseguem manter suas fábricas funcionando se não forem pelos pedidos dos Estados Unidos. Sem receber pelos pedidos dos Estados Unidos da América, eles não conseguem pagar o que devem aos trabalhadores. Proprietários de fábricas estão revelando a verdade aos cidadãos chineses. Por isso, o Partido Comunista Chinês está perseguindo-os. Censores do Partido Comunista Chinês estão se esforçando para apagar postagens e vídeos sobre o fechamento de fábricas. Essa censura ficou tão ruim que os manifestantes na China agora estão contatando a mídia estrangeira para divulgar sua história, porque a mídia do Partido Comunista Chinês simplesmente não está cobrindo o que eles estão enfrentando. É por isso que o Partido Comunista Chinês começou a mirar ainda mais na mídia estrangeira, especialmente no YouTube. Ontem, um vídeo abordou como as ações da administração dos Estados Unidos da América estão enfraquecendo o monopólio da China sobre terras raras. E esse vídeo não foi mostrado para ninguém que não estava inscrito no canal porque foi atacado pelos bots do Partido Comunista Chinês. Recomendo muito que assistam a esse vídeo e, se possível, nos façam um grande favor clicando no botão de curtir e se inscrevendo. Isso realmente nos ajuda a combater as descurtidas dos bots. Agora vamos falar sobre dois grandes problemas que os protestos atuais estão expondo. O primeiro é claro, a China é principalmente apenas manufatura de baixa qualidade e baixo valor. Na verdade, cerca de 40% das exportações da China para os Estados Unidos da América no ano passado foram apenas de vestuário e acessórios. Agora, não estou dizendo que a China não faz manufatura de alto valor. É apenas que não é uma grande parte do seu mercado de exportação. O problema da manufatura de baixo valor é que o Partido Comunista Chinês está dizendo aos chineses que os Estados Unidos da América não encontrarão fornecedores para o que compravam da China. Você realmente acredita que apenas as fábricas chinesas são capazes de fazer isso? Portanto, a mensagem do Partido Comunista Chinês de que os Estados Unidos da América não podem substituir a China é um tanto equivocada. E além disso, parece que é o Partido Comunista Chinês que não consegue substituir as importações dos Estados Unidos. E é exatamente por isso que eles começaram a reverter isso lentamente, sem fazer nenhum anúncio. A propósito,
O Partido Comunista Chinês basicamente parou de cobrar a 125% anunciada em cerca de 1/3 dos produtos, aproximadamente 40 bilhões de dólares em produtos obtidos dos Estados Unidos da América. Isso inclui partes de aviões, inclui semicondutores e inclui etanol. Tudo o que o Partido Comunista Chinês aparentemente não conseguia encontrar em outro lugar. Agora, eles não fizeram nenhum anúncio porque não queriam perder a face diante dos cidadãos chineses. Eles queriam parecer o cara forte. Eles queriam parecer o país que poderia enfrentar os Estados Unidos, quando na realidade estavam fazendo exatamente o oposto. É por isso que o Partido Comunista Chinês ficou extremamente irritado quando uma revista de negócios chinesa relatou sobre o partido reduzindo as tarifas. Então, o que Xi Jinping fez? Ele forçou o site a deletar a reportagem. A revista de negócios chinesa Caixin foi a primeira a relatar isenções tarifárias chinesas para certas importações de chips, seguida pela Bloomberg e Reuters. A China também piscou, mas não publicamente. A linha mais interessante: o relatório de Caixin foi excluído de seu site e canal WeChat até o meio-dia de sexta-feira. Eu entendo que muitos de vocês acreditem que estou mentindo ao dizer que o Partido Comunista Chinês ataca seus críticos, mas aqui temos um exemplo perfeito disso. Então, se vocês não estão inscritos abaixo, certifiquem-se de apertar o botão de inscrição, porque há uma chance de vocês não verem algumas de nossas futuras reportagens. Os protestos tarifários estão causando um segundo problema para o Partido Comunista Chinês. Eles estão arruinando a imagem de homem forte do partido. O Partido Comunista Chinês está dizendo aos cidadãos que a China, sendo o país mais forte, vai sobreviver. Enquanto isso, em praticamente qualquer cidade, os cidadãos podem ver trabalhadores protestando por não receberem pagamento, pelo fechamento de suas fábricas e por perderem suas casas. Más notícias para Xi Jinping. Pague meu salário! Pague meu salário! Trabalhadores da Chengdi Optoelectronics em Wuzhen, Tengxiang, Zhejiang gritam em uníssono, exigindo o pagamento de salários atrasados pela empresa. Os trabalhadores iniciaram uma greve em 28 de abril devido ao longo atraso da empresa no pagamento dos salários. No dia seguinte, eles protestaram em frente ao governo da cidade de Wuzhen, pressionando pelos salários devidos desde janeiro. No entanto, a polícia prendeu vários manifestantes no local. Eles nos bloquearam todos aqui e não podemos mais comer. Eles nos pararam aqui e não permitiram que comêssemos. Ei, mais um... Olha, aquele ali foi preso novamente. A polícia o prendeu diretamente. É aqui que eu quero falar sobre o quão grande é essa guerra comercial para a China, porque muitos dos empregos na China realmente dependem dos Estados Unidos. As exportações da China geram 100 milhões de empregos. As exportações para os Estados Unidos da América geram 19 milhões de empregos, ocupando o primeiro lugar. 16 milhões e 600 mil. Associação das Nações do Sudeste Asiático, 13 milhões. Associação das Nações do Sudeste Asiático. A figura inclui reexportações para os Estados Unidos da América e União Europeia. Então, a dependência dos Estados Unidos da América é maior ainda. Vamos falar sobre os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, pois parece que estão se aliando aos Estados Unidos da América e tudo se resume ao interesse próprio. Esses países não desejam prejudicar sua economia só para se alinhar à China. Mas antes disso, vamos concluir este relatório. A China possui muitos trabalhadores no setor de comércio, sobretudo nas exportações para os Estados Unidos da América. De acordo com o relatório de avaliação divulgado pelo Ministério do Comércio, quantos empregos foram impulsionados? E esses são os próprios dados chineses. Talvez não seja totalmente preciso, mas eu diria que, se houver algo, eles teriam o hábito de subestimar qualquer coisa que os fizesse parecer ruins. A exportação da China impulsiona o emprego de cerca de 100 milhões de pessoas. Agora, esse número de empregos é exatamente o motivo pelo qual Trump não tem pressa em negociar com a China, porque eles percebem que a China tem muito mais em risco do que os Estados Unidos. Na verdade, Scott Bessent está falando abertamente sobre isso, e chegaremos a esse ponto em breve. Mas, primeiro, quero esclarecer uma coisa. Muitas pessoas mencionam essa figura de que a China exporta apenas cerca de 15% para os Estados Unidos.
Mas essa figura não leva em conta todo o reenvio e transbordo que a China fez. Reenvio significa mover de um país para outro. Quando Trump impôs tarifas à China em 2018, muitas empresas chinesas se mudaram para outros países para evitar as tarifas. Estes incluem México, Vietnã, Camboja. Muitas empresas chinesas estão enviando indiretamente seus produtos de outros países para a China. Isso não está contabilizado na figura de 15% de que todos falam, e a segunda parte é o transbordo. É exatamente isso que é a queda. Muitas empresas chinesas apenas enviam seus produtos para o Vietnã, Camboja e Coreia do Sul. E lá, eles reetiquetam os produtos de feito na China para feito no Vietnã ou na Coreia do Sul e enviam para os Estados Unidos da América. Então, todo esse comércio indireto, tecnicamente, ainda vem da China, porque o dinheiro no final do dia acaba indo para a China e a economia chinesa depende desse dinheiro. Então, quando levamos em conta tudo isso, a figura exata de quanto a China exporta para os Estados Unidos é mais próxima de 30% do que 15%. Agora, é claro que essas são apenas estimativas. Por quê? O Partido Comunista Chinês está tentando enganar o sistema, não divulgando as cifras, mas estimativas de especialistas dão uma ideia de quanto a China depende mais dos Estados Unidos da América. Scott DeSantis, secretário do Tesouro, afirma publicamente que a China pode perder até 10 milhões de empregos se persistir na guerra comercial. Isso você sabe, com o tempo veremos que os terroristas chineses são insustentáveis para a China. Vi alguns números muito grandes nos últimos dias que mostram que, se esses números se mantiverem, os chineses podem perder 10 milhões de empregos muito rapidamente. E mesmo que haja uma queda nas tarifas, eles poderiam perder 5 milhões de empregos. Então lembre-se de que somos o país deficitário. Eles nos vendem quase 5 vezes mais mercadorias do que nós a eles. Então, a responsabilidade será deles para retirar essas tarifas. Elas são insustentáveis para eles. Vocês ouviram? A administração está falando publicamente sobre os números que a China tenta esconder. De acordo com dados oficiais, a China exporta cerca de 460 bilhões de dólares para os Estados Unidos da América e importa aproximadamente 140 bilhões de dólares. De acordo com os dados oficiais, recebemos da China 3 vezes o valor que enviamos para lá. Mas Scott DeSantis acabou de dizer que recebemos 5 vezes mais. Durante as negociações da guerra comercial, a administração considera todas as trapaças praticadas pela China. Eles estão considerando todo o transbordo que a China faz e todos os outros países que a China está usando para esconder o verdadeiro déficit comercial que tem com os Estados Unidos da América. E é exatamente por isso que qualquer país que queira negociar com os Estados Unidos, eles têm que garantir que parem de ajudar a China a burlar o sistema de tarifas. Já estamos vendo os resultados disso acontecer em tempo real, enquanto a China ainda tenta descobrir como conseguir mais aliados do seu lado. Xi Jinping visitou o Vietnã para reforçar que o país depende mais da China do que dos Estados Unidos. Bem, eu acho que o Vietnã discorda da avaliação da China, porque eles foram um dos primeiros países a ligar para o presidente Trump após as tarifas do Dia da Libertação. E além disso, eles anunciaram novas medidas, novas leis para reprimir os transbordos chineses. Qualquer pessoa que for pega fazendo isso agora será acusada como criminosa. Isso significa que podem enfrentar 20 anos de prisão apenas por tentar burlar o sistema tarifário, além de agora terem regras mais rigorosas relacionadas ao certificado de origem. Isso significa que se alguma empresa quiser apenas mentir sobre de onde obtiveram seu produto, terão muito mais dificuldade para fazer isso agora. Não é só o Vietnã, o Camboja faz algo similar e a Coreia do Sul avança mais rapidamente. No mês passado, apreenderam quase 20 milhões de dólares em mercadorias chinesas trazidas para a Coreia do Sul para burlar o sistema tarifário. Eles apenas mudariam a etiqueta e enviariam para os Estados Unidos da América. Eles fazem isso devido às negociações nos bastidores entre os dois países. Eu sei que 20 milhões de dólares podem não parecer muito, mas isso foi apenas em um mês. E além disso, por causa dessa repressão mais pesada,
Por causa da repressão mais rigorosa, temos que pensar em todos os produtos que agora não estão sendo enviados para a Coreia do Sul. Por quê? Os produtores, os fornecedores, sabem que eles não podem simplesmente enganar o sistema impunemente. Então coisas estão acontecendo. Isso não vai ser como Trump e tarifas 1.0, onde a China apenas desperdiçou o tempo fazendo as negociações e depois não seguiu o que concordou. Desta vez vai ser muito diferente. E desta vez, Trump conhece todas as brechas que a China usou durante seu primeiro mandato e ele está fazendo um ataque preventivo, mesmo antes de começarmos a negociar com a China. Grande parte do foco em sua conversa sobre o comércio tem sido em questões como a desindustrialização nos Estados Unidos da América e o desequilíbrio comercial. Mas eu acho que por trás disso está a questão maior do que eu chamaria de grande estratégia Trump envolvendo a China. A política comercial visa não apenas mudar o comportamento econômico e exportador da China, mas também questões como o fentanil. Existe uma tarifa específica sobre a China por causa do envolvimento da China. Eu diria que eles são o principal parceiro no comércio de fentanil e o impacto disso nos Estados Unidos da América. Mas se você observar outros assuntos como o Canal do Panamá, tem havido discussões sobre esse tema. O foco está no controle chinês e no desejo de se livrar, você sabe, da gestão chinesa em ambas as extremidades do Canal do Panamá. Eu acho que mesmo quando você olha para a invasão da Rússia à Ucrânia e os esforços para negociar um acordo de paz lá, independentemente do que se pensa sobre os detalhes do que esse acordo deveria ser, claramente isso faz parte de um esforço de Trump para, em certo sentido, afastar a Rússia da China, isolando ainda mais a China globalmente. Acho que isso é uma pressão total com a China, né? Estamos em um jogo de espera agora. A China diz que não vai negociar. Trump não indica que vai enfraquecer, porém acredito que o tempo está do lado do presidente neste caso. O aumento de bens nos Estados Unidos da América pode subir, o que pode causar interrupções econômicas. Reportagens da mídia chinesa indicam que dezenas de milhares de chineses estão perdendo seus empregos devido ao fechamento de fábricas. Essa é uma economia impulsionada, principalmente pela exportação para os Estados Unidos e para o mundo ocidental. Se não conseguirem fazer isso eficazmente, enfrentarão sérios problemas econômicos. É aqui que temos que perceber que os números do desemprego estão aumentando na China a uma taxa muito rápida. A China é um país de grande território e população. Mesmo uma pequena variação percentual no desemprego pode afetar milhões de pessoas, causando perda de empregos e sustento. Além disso, o gasto de um indivíduo é a renda de outro. Se eu ganho bem no trabalho, gasto em filmes e restaurantes, o que significa que outras pessoas também estão ganhando porque tenho emprego. Quando perco o emprego, essas pessoas também lutam, pois seus negócios desaceleram porque não estou gastando dinheiro. Multiplique isso por dezenas de milhões de pessoas na China que estão perdendo seus empregos, e você verá por que esta é uma situação perigosa para o Partido Comunista Chinês. Em 1989, os protestos começaram por dificuldades econômicas, e sabemos o que o partido fez. Depois disso, fizeram um acordo secreto com o público, forneceriam crescimento de renda e econômico em troca da aceitação das políticas autoritárias. Mas, se o partido não puder cumprir as promessas que fez, a situação pode se complicar. Os cidadãos chineses podem começar a questionar o acordo do seu lado também. E é exatamente por isso que Xi Jinping está reprimindo qualquer possível dissidência dentro de seu partido. É por isso que ele removeu o segundo homem no comando do Exército de Libertação do Povo. Ele não quer ninguém que ele acha que poderia ser desleal a ele, porque este é o momento perfeito para eles fazerem uma jogada e ganharem mais poder. Adivinhe, não é o Partido Comunista Chinês que está fazendo a jogada, e sim a CIA. A CIA sabe que o caos apresenta oportunidades, e é por isso que agora estão promovendo anúncios em mandarim na China, dizendo que, ei, se você quer uma vida melhor, talvez possa trabalhar conosco, nos ajudar a aprender mais sobre o governo chinês, e você terá uma vida melhor aqui nos Estados Unidos. Aqui estão os 2 anúncios que a Agência Central de Inteligência publicou. Como diz o ditado, a vida é apenas um sonho. Infelizmente, só estou sonhando para os outros. Neste sonho, eu não posso escolher o final.
Meu destino está sempre nas mãos de outros. Trabalhei duro a vida toda, mas os outros sempre levam o crédito. Em teoria, se você mantiver a cabeça baixa e trabalhar duro, deverá ter uma boa vida em troca. Mas por que parece que apenas alguns realmente conseguem essa boa vida? Por quanto tempo posso continuar fingindo quando a verdade está bem na minha frente? Essa rotina de autorreflexão parece absurda. O segredo aberto é que os líderes seguem dizendo querer que as pessoas tenham uma boa vida. Mas a realidade está longe disso. Vida inteira. De trabalho e dificuldades apenas para garantir um emprego estável e viver uma vida tranquila. Agora, até esses sonhos modestos parecem inalcançáveis. Meu único desejo é viver em paz. Isso é pedir demais? Depois de uma vida inteira de trabalho duro, foi tudo apenas para outra pessoa? Posso seguir o caminho que quero? posso pavimentar o caminho que quero seguir? Desde a infância, o partido nos ensinou que se trabalharmos duro e obedecermos, o futuro seria brilhante no caminho que eles traçaram. O céu que deveria ser compartilhado por todos, agora pertence apenas a alguns, então eu devo abrir meu próprio caminho. Agindo ou não, a resposta será julgada. Eu não posso mais ficar parado. Eu me recuso a mentir. Plano. Tomando. O primeiro passo é o mais desafiador. É hora de eu recuperar meu próprio sonho. O primeiro passo é o mais difícil. É hora de construir meu próprio sonho. Nesse tipo de jantar, a pessoa que chega por último sempre se torna o assunto da cidade. Em banquetes como esses, o último a chegar sempre se torna o tópico de conversa. Eu não sou alguém que é tímido ou tem medo de problemas, mas gradualmente sinto os sussurros entre os multidão. Eu sempre segui as regras fazendo amigos, vivendo corretamente, derramando lágrimas pela luz. Nunca recorri a meios inescrupulosos para status. Dentro do partido, à medida que subo, observo os superiores caírem repentinamente em desgraça. Mas agora eu percebo que meu destino é tão precário quanto o deles. Meus pares, meus frenenéns, até camaradas do partido, todos esperam me substituir, me empurrar para o lado, tomar minha posição. É tão fácil ser esquecido, não ser lembrado por alguém. Alguém desaparecer de repente no ar é algo muito comum. O que eu mais temo é que o destino da minha família está fortemente ligado ao meu futuro. Eu preciso preparar uma saída. Brindamos uns aos outros com vinho fino, celebrando nossos futuros. Atrás de suas costas estão escondidos adegas. Eu não sei se eles haviam previsto tudo isso, se estava planejado com antecedência. Eu não fiz nada de errado. Não posso mais viver com medo. Eu só quero servir ao meu país e cuidar da minha família. Se algo acontecer comigo, eu preciso encontrar alguém que possa cuidar deles. O destino deles não deve ser controlado por outros. Eventualmente, os sussurros ao meu redor ficarão mais altos e sombras distantes se aproximarão. Mas talvez exista outro caminho? Meu objetivo não mudou? Envelheci. Apenas meu método. Seja lá o que o futuro me reserva, minha família ainda terá uma boa vida. Salve, meus amigos! Trump sim já mandou David Gamble, oficial do Exército Americano, atual gestor do Núcleo de Sanções Internacionais dos Estados Unidos, aqui para o Brasil. Em que pese nós tenhamos a nossa clássica e grande mídia
mentindo o tempo todo e já com uma narrativa diferente, dizendo que não, que o Gamble não vem para cá para poder conversar sobre sanções amorais e, na verdade, vem se reunir para tratar de segurança pública. Claro, eles têm muito interesse na segurança pública do Brasil. Mais ou menos o lance é e não é esse, mas o que eu quero lhe dizer é que algo muito grave pode resultar disso. Na verdade, em uma investida aqui no Brasil, militar, não só no Brasil, mas na América Latina, uma grande empreitada americana. E ademais, David Gamble, sim, vem sim conversar sobre as sanções. Inclusive vai botar o governo do Lula no meio para saber o que é que ele acha a respeito das sanções contra Moraes. Meu amigo, não é para lascar todo mundo? Joga então no ventilador. Vai conversar com opositores, e a prioridade confirmada pela embaixada da expedição, de toda essa expedição do David Gamble, é conversar com Jair Bolsonaro. Eu disse ontem para vocês, a prioridade do Laranjado é que essa equipe converse com Jair Bolsonaro. E detalhe, não vieram antes, por quê? Para não incomodar o brother, estava ali, pós-operado, então esperaram a recuperação para estar vindo aqui no Brasil. Lembra que eu falei para vocês que era muita coincidência o ponto? Pois é, agora o negócio é mais complexo, mais complicado do que você imagina. Essa equipe vem para cá, vai trocar uma ideia com os secretários de segurança, com os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre o quê? O banditismo organizado, vamos dizer assim. Meu amigo, o negócio é mais complexo do que imagina. Quem sabe pode chegar supremamente em alguns lugares muito incríveis, porque você observa sobre o PCC Comando Vermelho. Observa também a expansão e elos deles com o MS-13, por exemplo. E aquele grupo lá de El Salvador que se entulhou lá dentro de Los Angeles e criou uma facção lá dentro. É exatamente eles que estão naqueles presídios de segurança máxima lá de El Salvador. Essa galera com quem o PCC está se metendo. E detalhe, temos que lembrar lá atrás daquele decreto de Donald Trump, aquela ordem executiva logo que ele assumiu, decretando o MS-13 e o outro, eu esqueci o nome agora da outra facção, como terrores internacionais, grupos de terror internacionais. Bem, meu amigo, o negócio é complicado para essa galera, porque permite sim operações transfronteiriças, operações transnacionais em favor da defesa dos Estados Unidos da América, da segurança pública e da segurança nacional. Meu brother, tu tá dizendo que vai ter o rolê aqui? Não, tô dizendo que pode, não que vai. Mas ouve primeiro o que eu vou te contar, depois você me diga se eu não avisei 2 anos atrás, 3 anos e meio atrás, enquanto o Bolsonaro ainda estava iniciando o último ano de governo. Partiu? Então vem comigo, respira fundo. Se liga no movimento, irmãozinho. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo. E também, meu amigo, vamos lá. Conversa comigo, meu amigo. Vai ou não vai ter sanção a Moraes? Meu amigo, agora mais do que nunca eu digo a você que vai. Também, lembra sempre que é fundamental a sua contribuição, o seu apoio via Pix. O seu apoio via Pix é fundamental para o desenvolvimento do trabalho que eu desenvolvo aqui. Muitas vezes eu evitei de tocar em determinados assuntos porque me resultaram em determinadas investidas muito complicadas. Eu acabei me envolvendo em determinadas coisas complexas, recebi visitas que só Deus eu sei, perguntas, questionamentos, e acabei sendo envolvido em muita coisa que até hoje eu gelo minha espinha só de pensar. Mas tem coisas que não dá pra gente escapar, tá certo? Olhe nos meus olhos e veja se eu tô mentindo. Pois é. Então vamos lá. doimaurofagundes@gmail.com. Através desse Pix você pode apoiar o trabalho aqui do canal. Partiu! Se liga no movimento, papai. Vem comigo. O pessoal pensa que é porque eu sou animado, feliz, que eu só falo, rapaz, eu só falo é coisa séria, rapaz. Coisa certa aqui é quente, é 100%. Então vamos lá, pessoal. Primeiro saiu aquela notícia trazendo a baila que a galera tava vindo, David Gamble tava vindo junto com a sua expedição. Primeiro disseram que era só. Eu disse, rapaz, ele vem só não, rapaz. Vem com a expedição, não existe isso. Tá aí, veio com a expedição e tudo para avisar o Bolsonaro tratar das sanções a Moraes. Aí depois, agora, veio com a conversa. Sempre a mesma macacada, aqui. Estados Unidos negam que missão diplomática tratará de sanções a Moraes ou de sanções contra o Brasil. Tá tudo bem, ninguém vai discutir isso aí não. Em seguida, nós temos a grande mídia agora toda repercutindo o seguinte:
conversa com o Bolsonaro será prioridade para o governo Trump. Dizem fontes. Essa matéria de hoje de manhã, de 2 horas atrás, tá certo, pessoal? Da CNN, diga-se de passagem, e foi referendada por outros portais de notícias. O Departamento dos Estados Unidos da América enviou uma delegação a Brasília nesta segunda-feira, chefiada por David Gamble, que é, só para lembrar, tá, brother? Só para lembrar, é oficial dos Estados Unidos da América, do Exército Americano, que é o chefe interino da coordenação de sanções. Acompanhe aqui, segundo a apuração da própria CNN, com fontes do governo norte-americano e da oposição do Brasil. Então eles perguntaram para o governo americano, para fontes do governo, gente lá do governo americano e pessoas do Brasil, também integrantes do departamento do Estado, olha aqui, pessoal, integrantes do departamento do Estado do governo Trump, integrantes do departamento do Estado do governo Trump, afirmaram que a conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL será prioridade número 1 da delegação. Mauro, só eu digo essas coisas loucas, né? Quando eu imagino assim, eu falo assim, rapaz, aposto que Trump chegou e falou assim, vem cá, olha pessoal, deixa eu falar, Gamble, aqui assim, a prioridade é Bolsonaro, você trate de conversar lá pessoalmente com ele, viu? Você vá, você não deu uma de doido não, vá conversar com ele como um cachorro quente, na moral, troca uma ideia com ele, depois você cuida do resto. Aí o pessoal acha que eu tô brincando, porque quando eu imagino essas coisas é porque geralmente é, bicho, mas vamos lá. Então, pessoal, essa galera aqui, olha aqui. A princípio, os integrantes do governo Trump acharam inconveniente vir até o Brasil e visitar Bolsonaro logo após a cirurgia que foi submetido. O que eu disse? Esperar não é muita coincidência. Só ele sair do hospital, ter alta, pra galera vir. Porque estamos esperando, bicho. É lógico. E agora ele vai receber a delegação dos States, meu irmão. Olha só. Também vai ter, como já havia dito para vocês, uma visita aí com os presidentes das comissões da Câmara do Senado. Vai conversar ali aqui e também com Flávio Bolsonaro, que será responsável por conduzir a comitiva até Jair Bolsonaro. Chupa que é de uva. Bem, meu amiguinho, aí a gente passa, olha para um lado, olha para o outro. A possibilidade de sanções a autoridades por parte do governo Trump será um tema abordado na conversa também, segundo fontes ouvidas pela CNN, ou seja, fontes americanas também. Ah, Mauro, quer dizer então que você estava dizendo que não era brincadeira do Mauro, quando o Mauro estava dizendo que o Trump mandou a galera chegar aqui no Brasil e falar assim, ô Bolsonaro, deixa eu lhe perguntar, quem são os malfeitores aqui? O que é que a gente faz? Bora potencializar. O que é que a gente bloqueia, congela, viu? O que é? Qual que é o rolê? Perguntar a Bolsonaro, não para ser um negócio combativo, mas para ser um negócio efetivo, brother. Mauro, então não era brincadeira? Olha pra minha cara, eu tenho mau tempo pra falar sério. Quanto mais vou ter tempo pra brincar? Caramba, mal. Então tá, Trump envia ao Brasil o coordenador de sanções para discutir segurança. Sim, também, David Gamble chefiará a delegação, terá reuniões sobre organizações criminosas transnacionais, entre outros pontos. Bem, segundo a própria Embaixada dos Estados Unidos da América. E qual é o rolo, meu irmão? O rolo, meu nego, é o seguinte, meu amiguinho. A equipe de Trump quer ouvir secretários de segurança do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro sobre o crime organizado. Bem, pessoal, a grande preocupação de Donald Trump aqui está no seguinte. Vocês recordam que ele chegou a baixar um decreto e nesse decreto ele dava ali 2 nomes de 2 facções, a MS-13 e uma outra doida aí, dizendo que elas eram equiparadas agora a grupo de terror e tudo e tal, e deixou em aberto uma lista que ele ia meter no rabo de outras organizações de bandido, ele ia botar aí para poder serem considerados também. E aí, meu amigo, você lembre só que no PCC, um dos chefes do PCC, teve os bens congelados ano retrasado, ou foi ano passado, nos Estados Unidos. Você recorda disso? Recorda sim. Pois bem, então vamos conversar lá sobre essa galera. O mais engraçado é que o Trump, ele considera qualquer indivíduo que venha a tomar ações, preste atenção, ações em prol, ou seja, em favor, ações que beneficiem organizações ou a prática, a atividade da organização criminosa do tráfico, como o PC, como o Comando Vermelho. Qualquer indivíduo que venha a tomar decisões ou ações em sentido de ajudar, favorecer, direto ou indiretamente, de forma dolosa, intencional ou de forma culposa, é conivente e pode ser caracterizado também como inimigo norte-americano e entrar, meu amigo, no rol da galera banida. É, meu brother, inclusive podendo constar no rol da Interpol após um processo judicial. Mauro, meu Deus do céu,
Mas quem não manda na parada não sou eu não, bicho. Eu só tô explicando e lembrando você do que rolou. Ah, tá. Governo Lula deve receber enviado de Trump para tratar de sanções. Vai colher a opinião do Lula. O Lula vai dizer que não, é óbvio. Mas na verdade, pode decorar aí. Ele vem já para dar um alerta a Lula. Já vai deixar o alerta, meu irmão. Vai ficar louca? Bem, Embaixada dos Estados Unidos confirma a visita, vai discutir o combate ao tráfico. Olha só, também vão discutir combate ao tráfico. É interessantíssimo, né? Muito. Por isso que talvez um oficial norte-americano esteja vindo e por também ser o líder do Coordenação de Sanções Internacionais. Bem, vamos lembrar aqui rapidamente do decreto executivo de Donald Trump. Lembra que quando ele assumiu, logo no início, um dos primeiros decretos dele foi classificar algumas organizações criminosas como cartéis. Ao classificar cartéis, matéria do Globo, ao classificar cartéis como grupos de terror, Trump abre caminho para operações na América Latina. Ordem executiva assinada após a posse autoriza agências a atuarem dentro e fora do território americano para desmantelar organizações criminosas. A ação militar não foi descartada pelo presidente da República norte-americana. Vocês estão vendo tudo que eu disse se concretizando. Facção... Aí, Mauro, mas como assim? Eu preciso entender um pouco melhor. Então você vai entender logo um pouco melhor agora. Em meio a dezena desses decretos, pessoal, toda a lasqueira toda, o que é que rolou? Vamos ver aqui. Dentro disso tudo, ele classificou essa galera, e essa galera, meu irmão, é o pior tipo de gente para ele. Aqui, pessoal, o decreto fez referência direta a duas organizações criminosas, mas vai trazer uma listagem depois com outras organizações. Então nós temos a organização com origem na Venezuela, que atua em pelo menos 8 países sul-americanos, segundo a Interpol, e também as Las Marras, o MS-13, que foi uma gangue organizada, de crime organizado, que foi fundada em Los Angeles, com origem de organizações criminosas de El Salvador. Sim, meu amiguinho. O tempo todo ele se refere a cartéis com letras maiúsculas e garrafais, indicando o conjunto indeterminado de grupos criminosos, ou seja, é aquele grupo do MS-13 com outros grupos criminosos em coligação. Você vê aqui, em uma única referência geográfica, o decreto menciona apenas certas partes do México e tá, vem falando. Beleza, vamos andar mais um pouco. Mas como é que a gente vai ligar o MS-13 a Mamilo? Bem, vamos ver aqui. Essa matéria aqui foi de 2020, de janeiro de 2025. Aí você vê agora que essa aqui de 2018. Facção brasileira na América Central. PCC expande atividades. Especialista em segurança afirma que o principal grupo criminoso do país, o PCC, já se estabeleceu em países vizinhos e agora cria laços com o MS-13. Que é MS-13? Oh, meu Deus do céu. Vamos lembrar aqui, ó. Vamos ver, titio. Vamos ver aqui, ó. MS-13 é uma das organizações que foram classificadas como grupos de terror por Donald Trump. Certo, Mauro? E lembrando que todas as... Aqui, ó, MS-13, tá, pessoal? Pronto. Então, com isso, meus amigos, nós temos o quê? Nós temos agora laços criados dentro do MS-13, o PCC. Agora não para por aí também, meu amiguinho, porque essa galera, eles vieram buscar mais do que isso. Certo, meus amigos? Então, eles vêm aqui conversar com os secretários de segurança de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ou seja, vão investigar o Comando Vermelho e o PCC. Tá certo? Então, esses dois grupos, o Comando Vermelho também, não por menos, está diretamente ligado ao MS-13, a esse outro grupo maluco aí da Venezuela de criminosos. Bem, meus amigos, a gente também vê aqui, ó. Ao classificar cartéis, isso é uma matéria do Globo, ao classificar cartéis como grupos de terror, Trump abre caminho para operações na América Latina, autorizando as agências a atuarem dentro e fora do território americano, para desmantelar as organizações criminosas. A ação militar não foi descartada pelo presidente norte-americano. Certo? As ligações estão de todos aqueles que têm ligações com essa galera do PCC, ou perdão, do MS-13, como o PCC e o Comando Vermelho. Show! Planos de ataque no Brasil, ligação do PCC com investigações da PF sobre o Hezbollah. Você já lembra, né? Hezbollah. Ao classificar cartéis, lembre só aqui,
PSC e... Só um minutinho. PSC e Hezbollah, conexão investigada há 23 anos em treinamento armado e financiamento ao terror. Lembra disso? Em 2023, a galera sendo treinada pelo Hezbollah. Pois é, Mauro. O grupo de terror palestino, Hamas, parabeniza Lula por vitórias nas eleições. Tudo isso, meu amigo, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aqui tudo está na mão dessa galera. Tudo está nas mãos dos nossos. Se eu sei, tu imagine eles. Dito isso, meus amigos, agora fica cada vez mais claro o que está acontecendo. A movimentação ela é muito maior, muito mais pesada. Ela não trata só do No Act, também ela não trata apenas da Lei Magnitsky, ela trata de coisas muito, muito, muito maiores. Tendo ligação, lembre sempre, PCC, MST, alguns membros do ST, alguns membros do MTST, o Boulos, o Hezbollah, aqueles grupos, você já sabe por onde vai o negócio. Então, acredite, o negócio vai mudar, irmão. Vão virar a mesa com força. Fico por aqui, mais tarde eu volto. Beijo no coração, fica com Deus. Comenta aí o que você achou do vídeo. Se você conseguiu entender direitinho, me fiz claro. Espero sim ter me feito claro e lindamente maravilhoso. Lembre sempre, meu amigo, também de deixar o seu like e faz a tua contribuição, cara. Faça aí a sua contribuição via Pix, apoie o canal. Se você soubesse o quão importante é, eu não precisava nem lembrar. Mas um dia você entenderá e terá orgulho de ter ajudado o canal. doimaurofagundes@gmail.com. Beijo no coração, faz contribuição e até breve. Tchau, tchau. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim, o meu coração
é o teu altar. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.